bom dia. Tá no ar o Morning Call desta terça-feira, dia 14, com o mercado de olho em decisões de juros lá fora e ata do Copom e serviços por aqui. Começando pelo exterior, as bolsas tentam se recuperar das perdas de ontem. A notícia que acabou de sair da Pfizer, que anunciou que a pílula anti-Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica, a Paxlovid, é quase 90% eficaz em evitar a hospitalização ou morte pela doença, ajuda nesse movimento de recuperação dos índices. Mas ainda assim, as bolsas ficam voláteis com a expectativa de um tom mais duro do Banco Central americano, que se reúne entre hoje e amanhã. Esse tom mais duro, que pode indicar uma retirada de estímulos nos Estados Unidos ou alta de juros, pode provocar baixas nas bolsas. Vindo aqui para o nosso cenário doméstico, no Brasil, o Banco Central divulgou agora há pouco, às 8 da manhã, a ata da última reunião do Copom. Entre os destaques, o Copom diz que existem riscos para a inflação em ambas as direções. Como risco de alta, ele cita a piora da trajetória fiscal e das contas públicas. E como risco de baixa, fala sobre um possível arrefecimento dos preços das commodities. O Banco Central reforça que deve fazer uma outra alta de 1,5 ponto percentual da Selic na reunião de fevereiro e diz que é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista até que se consolide o processo de desinflação e ancoragem das expectativas. Traduzindo, Gabriel Barros, da gestora RPS, avalia que esse texto da ata mostra que o Banco Central mantém um tom mais duro, mais hawkish, sinalizando que ele segue mais inclinado a fazer altas mais fortes da taxa básica de juros. Nicolas Borsoi, da Nova Futura, concorda que essa ata veio com um tom mais duro do Banco Central e fala que o texto tirou toda a parte positiva que mencionava a avaliação fiscal no comunicado da semana passada. Além disso, aqui no nosso cenário doméstico, acabaram de sair os dados do setor de serviços do IBGE. O setor recuou 1,2% em outubro sobre setembro, foi a segunda queda seguida e esse resultado ficou bem abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,1%. Mesmo com a queda em outubro, o setor ainda fica 2% acima do patamar pré-pandemia. Junto com a queda de indústria e do comércio, esse resultado mostra uma retração da economia em outubro e um fraco começo de quarto trimestre. Sobre o dólar, também vale uma menção aqui com a tradicional saída de recursos do Brasil em dezembro, com pagamento de dividendos e remessas de fim de ano, e a cautela também sobre a decisão do Fed. O dólar fica pressionado e ontem chamou a atenção, fechou perto dos 5,70, mesmo depois de uma atuação do Banco Central que injetou quase $1 bilhão no mercado à vista. Na política, o governo publicou uma MP de socorro ao setor elétrico de R$15 bilhões para evitar um tarifaço nas contas de luz em 2022. A Câmara deve votar hoje as alterações da PEC dos precatórios, que segue ainda com vários impasses, e os parlamentares devem votar também os destaques do marco das ferrovias, depois da aprovação do texto base ontem na Câmara. Vamos ver nossos índices aqui. Então a gente tem o Ibovespa Futuro com uma alta de 0,44%, o dólar perto da estabilidade e lá fora o S&P com uma leve queda de 0,12%. Vamos ver também nossa agenda do dia. Como eu disse, acabaram de sair os dados dos serviços, a ata do Copom e atenção também para a votação dos pontos da PEC dos precatórios. Lá fora ainda a gente tem como destaque inflação ao produtor nos Estados Unidos, que sai às 10h30. E este foi mais um Morning Call. Até já!